E aí, tudo bem? Então, hoje eu quero começar aqui um quadro novo que se chama Garotas da Bíblia. O objetivo desse quadro vai ser a gente se debruçar de uma maneira mais profunda sobre as personagens principais ou coadjuvantes dentro da leitura bíblica. Nós, como mulheres, temos muitas facetas. O povo fala aí, né, que a mulher é de lua, nós temos fases. E é muito legal a gente poder estudar de uma forma mais profunda o comportamento, as ações das mulheres da Bíblia. Pois bem, a nossa primeira personagem de hoje, na verdade, não é uma personagem principal. É uma personagem um tanto quanto coadjuvante. A nossa personagem de hoje se chama Agar. Se você não conhece a história de Agar, Agar ela era escrava de Sara e Sara era a esposa de Abraão. Sara não podia ter filhos, ela já era mais velha e Sara propõe que Abraão se deite com Agar para que Agar dê um filho para ele. Naquela época, aquilo ali existia, né? Os filhos da serva eram considerados da patroa, né, de Sara. E nesse contexto, Ismael nasce, né? O filho de Agar com Abraão. Ele cresce, mas aí quando ele já tá rapazinho, a promessa na vida de Sara se realiza. Sara engravida ali com os seus 90 anos e tem Isaac. E depois ali daquele momento, Sara, que já tinha ali destratado Agar, e Agar já tinha fugido porque ela tinha sido destratada, ela dá um golpe final. Ela fala com Abraão, fala: olha, Abraão, manda esse escravo embora, manda esse filho bastardo embora, porque ele não vai herdar junto com o meu filho, que é Isaac. Agora você me pergunta, o que uma história tão triste dessa pode esperar alguém? Agar parece um erro no percurso, parece uma mancha na história. Mas será que ela é mesmo uma mancha? Será que para Deus existem coadjuvantes e personagens principais? Eu aprendo com Agar quando eu me coloco no lugar dela. O lugar imposto a uma pessoa sem escolha, que não escolheu ser escrava, que não escolheu dormir com o chefe, mas que as circunstâncias a levaram. Mas e aí, como se portar? Sendo a mãe real, mas não oficial, do filho do patrão. Agar não sabia como agir. E nas suas escolhas tropeçadas, ela escolheu a pior forma possível. Ela escolheu destratar a sua senhora. A palavra de Deus fala que Agar, depois que Ismael nasce, ela começa a destratar Sara. E aí, por isso, Sara também começa a espizinhar ela e ela foge. É interessante que a gente não conhece a história anterior de Agar, o porquê ela virou uma escrava, uma serva, mas quando ela foge ali de Sara, a gente tem um versículo muito interessante. Está lá em Gênesis 16:7, que fala assim: o anjo do Senhor encontrou Agar. Eu não sei você, mas eu nunca vi um anjo. E Agar, mesmo sendo uma escrava, ela viu o anjo do Senhor. Deve ter sido um momento mágico, mas que durou pouco, né? Porque em vez de ter uma palavra ali de consolo, ela teve uma palavra muito dura. O anjo falou com ela: olha, você vai voltar e você vai se submeter à sua senhora. Caramba, que dificuldade! Se submeter é difícil, é dificílimo se submeter ao chefe, ao marido, ao líder. Não é fácil se submeter. É lindo o discurso, né? Que a mulher precisa ser submissa ao marido, que um marido bom, a mulher ama se submeter, é tranquilo. Mas na prática a gente sabe como é desafiador se submeter. Mas aí eu fico pensando como Agar deve ter se sentido. Poxa, anjinho, nunca tinha visto você. Já sabia lá que Deus se revelava, meu senhor Abraão. Eu tenho a oportunidade de ver um anjo face a face. E o que você me fala? Pra eu voltar? Pra eu me submeter àquela mulher? Mas eu vejo o olhar de Deus para com Agar como um olhar de pai, um olhar amoroso, que não vai passar a mão na cabeça do filho. A promessa de Abraão ia ser cumprida, foi cumprida lá na vida de Abraão, na vida de Sara. Mas Deus tem as suas formas de agir. E é muito interessante porque a gente fica sempre naquela: mas por que Deus permitiu então? Se não era para Ismael receber a bênção, por que Deus permitiu que Agar engravidasse e tudo mais? Mas a gente não consegue compreender todos os planos do Senhor. Eu acredito que o Senhor, ele mantém o nosso livre-arbítrio. E mesmo dentro das nossas escolhas não tão acertadas assim, o Senhor, ele vai trabalhando e os propósitos dele são cumpridos. O propósito do Senhor vai ser sempre cumprido. E isso não nos isenta do resultado do nosso plantio, né? Abraão e Sara plantaram errado com essa ideia de Jerico, colheram aí toda essa confusão desnecessária, mas o Senhor, ele tem um propósito. Ele não tinha um propósito só na vida de Sara, só na vida de Isaac. Ele tinha um propósito também na vida de Agar, na vida de Ismael. E aí, Agar volta, se submete à sua senhora e a gente pensa: ufa, agora a vida vai ficar mais tranquila.
Aí é que o caldo entorna. Por quê? Porque Sara engravida de Isaac, Isaac nasce, e Sara não quer mais que Ismael conviva com Isaac. A gente vê lá a passagem que Sara observa Ismael brincando com Isaac e ela não quer mais esse relacionamento. E aí ela dá a cartada final, ela fala com Abraão: Abraão, manda embora. Manda embora essa escrava, manda embora esse menino, eles não vão herdar junto com Isaac. E aí o que mais me balançava não era nem esse comportamento de Sara. O que mais me balançava era a resposta de Deus. Deus fala com Abraão: Abraão, pode fazer tudo o que Sara está pedindo. E Abraão ali, ele despacha o filho dele, ele despacha Ismael, ele coloca ali uns pãozinhos no saco, um pouco de água, coloca na mão dela e despacha os dois. Por muito tempo eu me revoltei com essa passagem. Como que Deus pode orientar Abraão a despachar o próprio filho por conta de um capricho de Sara? Mas hoje eu entendo que foi um tratamento de Deus para com todos. Abraão amava Ismael e ali ele recebia a dura consequência da sua escolha mal pensada de se deitar contra a mulher. E para Agar, Deus reservava outros propósitos. Claro, Agar não entendia esses propósitos e com certeza se desesperou. Eu estaria em prantos no lugar dela. Mas o relato bíblico fala que Deus se encontra com ela novamente e fala assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. O que me aflige, anjo? Você está me fazendo realmente essa pergunta? Você não viu a luta que eu tô passando? Você não viu como eu fui expulsa? Você não viu como eu fui jogada fora pelo pai do meu filho? Na primeira vez que o anjo aparece para Agar, eu vejo o Senhor lapidando Agar. Mas nessa segunda vez é diferente. Eu vejo o Senhor trazendo um consolo para ela. É muito bonito quando a gente lê sobre o Espírito Santo, porque fala que o Espírito Santo, ele tem o nome de Consolador. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos instrui, que nos dirige, mas que nos consola. Nesse mundo, tereis aflições. Nós temos muitas aflições. Assim como Agar passava por aquela aflição, eu sei que você também passa pelas suas aflições. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. De todas o livra não quer dizer que vai acontecer exatamente aquilo que você quer ou aquilo que eu quero. Mas vai dizer que o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar assim como esteve com Agar. E falou com Agar: olha, eu vou fazer do seu filho um grande povo. Eu vejo você. Isso é tão lindo. E eu acredito que ali Agar entendeu que o Deus não era apenas o Deus de Abraão, não era apenas o Deus de Sara, de Isaac. Podia também ser o Deus dela, também podia ser o Deus de Ismael. E ela fala assim lá em Gênesis 16:13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? O Senhor te vê, minha irmã. O Senhor vê você. Com as suas escolhas acertadas ou erradas, com as coisas que você fez ou que te obrigaram a fazer. O Senhor não vê apenas os ricos e famosos, o Senhor não vê apenas os pastores, o Senhor não vê apenas os reis, os líderes. O Senhor vê você, na sua simplicidade, do seu jeito, com as suas questões, com as suas dúvidas, com as suas revoltas. Deus vê você como ele viu Agar. E o que o anjo falou para Agar, eu replico para você. Minha amiga, não tenha medo. Se levante. Se levante e venha levantar os outros. O anjo falou com Agar: olha lá, Agar, não tenha medo não. Vai lá, levanta o menino, bola para frente. E eu falo com você: bora, minha amiga. Bora, minha irmã, se levanta. Mesmo que pareça o fim, agora pode ser uma nova temporada a ser vivida com Deus. A história de Agar se conclui aí na Bíblia, né? Mas eu fico conjecturando aqui com os meus botões que agora Agar é uma mulher livre. A gente não sabe desde quando ela foi uma escrava. A gente conhece essa trajetória ali com Sara e Abraão, mas a gente não sabe o que o futuro reservou para ela. A Bíblia fala que Ismael foi um grande príncipe e teve também uma grande família, mas eu creio que a partir dali o relacionamento de Agar com Deus foi diferente. Mesmo em um novo contexto, mesmo com grandes desafios que ela enfrentou, eu acredito que ela pôde viver e que ela desejou viver realmente um relacionamento mais profundo com Deus. Não mais o Deus do pai Abraão, mas o Deus de Agar. Eu escutei esses dias um pastor falando que as nossas maiores experiências com Deus não se dão em dias felizes,
vezes, se dão em dias tristes, em dias de verdadeiras angústias. E nessas verdadeiras angústias o Senhor se manifesta e opera de forma maravilhosa. Foi assim na vida de Agar, pode ser na sua vida também, na minha vida. Não deixe de acreditar, não perca a sua fé. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que aos olhos humanos, assim como Agar, tudo esteja cooperando para o seu mal, Deus tem um bom propósito para a sua vida. Amém? Se você gostou desse quadro, dá seu joinha. Se você não gostou, dá um joinha assim mesmo, me ajuda aí. Coloca aqui nos comentários o que você acha da história de Agar. Se você quiser dar a sugestão de outras mulheres que a gente pode falar, mulheres às vezes coadjuvantes nos textos bíblicos, que a gente possa aprender com essas mulheres, não simplesmente para aumentar o nosso próprio conhecimento, mas para aprimorar o nosso relacionamento com Deus. E eu te espero no nosso próximo vídeo com a graça de Deus. Tchau!